Alô, alô, tudo pronto então para mais uma videoaula? Hoje trabalhando com os comentários sobre a avaliação mensal da disciplina de Ciências Moleculares e Celulares do curso de Agronomia. Você já deve ter mandado suas respostas e agora a gente vai comentar a resolução de cada uma das questões. Primeira questão, então, cite os princípios gerais da teoria celular. A gente chegou a comentar bastante sobre isso em sala. A ideia principal é que todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Então, temos seres unicelulares, seres pluricelulares. Toda célula se origina de outra pré-existente, por um processo chamado divisão celular. Então, para nós aí da agronomia, é interessante a gente lembrar que a planta só vai crescer se houver divisão. Quando você tiver um problema de ataque de ferrugem na lavoura, essa proliferação se dá por divisão celular e é assim que as células se multiplicam. A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os organismos vivos. Então, para a gente que está estudando agora biologia celular, é importantíssimo conhecer a função de cada uma das estruturas da célula, já que é obrigação do profissional que se predispõe a fazer produção vegetal atender os anseios da célula. À medida que a gente for andando com o conteúdo, a gente vai perceber que aquele adubo, que na verdade é um sal mineral, ele está indo para cada uma das células da planta. Que quando você aplica um fungicida, que você aplica um inseticida, a verdade é que você pretende bloquear processos da célula. Já que se a célula tiver suas funções comprometidas, vão comprometer a função do tecido, dos tecidos, os órgãos, os sistemas e com a falência dos sistemas, a morte do organismo. Mas esses três itens aí, que ainda falam um pouquinho da teoria celular, que todas as células possuem basicamente a mesma constituição química. Isso aí num raciocínio bem rápido. Entraria ali na biologia molecular ou na composição bioquímica da célula, quando a gente fala que todo e qualquer ser vivo é formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Isso parece estranho, isso parece complicado, mas é bem simples, pessoal. Pelo fato de todas as células possuírem, ou melhor, serem formadas por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos, raciocina comigo, o capim é formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Portanto, o boi, que é um ser vivo, pode se alimentar do capim porque ele também será formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. O ser humano pode se alimentar da carne do boi porque também é formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. E desses três seres vivos que eu citei, se em algum momento qualquer um deles morrer, o que acontece com o corpo? O que acontece com a carcaça desses indivíduos? Decomposição. E quem é que vai fazer a decomposição? Bactérias e fungos, os micro-organismos decompositores. E olha que interessante, eles também são formados por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Então essa é a ideia, a lógica de que todas as células são basicamente formadas pelos mesmos princípios ou pelas mesmas substâncias químicas. É claro que eu não citei aqui vitaminas, ácidos nucleicos, hormônios, que isso a gente entra num nível depois um pouquinho mais aprofundado da disciplina. As reações metabólicas e bioquímicas ocorrem no interior da célula. Além aquilo que eu falei, se eu aplicar um inseticida, se eu aplicar um herbicida, eu quero bloquear processos que estão acontecendo dentro da célula. E aí, por último, a célula contém informação genética e hereditária que é passada para as outras células durante o processo de divisão celular. Então, vamos contextualizar isso. Se eu tenho a folha da planta crescendo, mais precisamente um parênquima de fotossíntese, ele só vai crescer pela divisão celular. E quando ocorrer a divisão, é necessário repassar às células novas a função que ela vai desempenhar. E onde é que está impressa, onde é que está codificada essa função? Justamente no material genético. Portanto, a célula precisa passar a informação genética durante o processo de divisão celular. Próxima questão, descreva a estrutura bioquímica e comente a função da membrana plasmática. Então aqui a gente tem uma sugestão de resposta. A membrana plasmática é composta por uma dupla camada lipoproteica, ou seja, formada por lipídios e proteínas. Deixa eu pegar nosso laser point aqui para acompanhar com vocês. Olha lá. Tá? Então, quanto à função, permeabilidade seletiva. Deixa eu abrir nosso modelo aqui para melhorar. Olha lá, ó.
Então, dupla camada lipoproteica, isso aqui é a camada de lipídio, e aqui as proteínas que estão mergulhadas em toda a superfície dos lipídios. Então, nós temos aqui proteínas de sinalização, proteínas de reconhecimento, proteínas de transporte, que entraria também em outra aula. E quando a gente fala que a função é permeabilidade seletiva, quer dizer o seguinte, que as macromoléculas não vão passar pela membrana, já as micromoléculas sim. Então, o critério de seleção da membrana é o tamanho da molécula. Terceira questão, a respiração celular é essencial para o metabolismo vegetal. Como esse processo influencia o crescimento e a produção de biomassa das plantas cultivadas? Bom, a respiração, tá aí esse texto aí, eu não vou acompanhar ele, mas dá uma olhadinha, vamos discutir o que está escrito nele. A respiração é um processo responsável pela geração de energia dentro da célula, aí, consequentemente, no organismo. Então, essa energia, nós vamos dividi-la ali em 3 pontos, tá? 3 pontos principais. Se a gente tecnificar, dá para colocar mais destinos. Mas o principal, manutenção da vida da célula, portanto, manutenção da vida do organismo. Síntese de biomassa, ou seja, fabricar mais matéria orgânica. Então, é uma planta crescendo, é um animal crescendo. E aí a parte de reserva, que no caso, tanto da agronomia quanto na zootecnia, essa reserva, no caso da agronomia, poderia ser a fabricação do óleo numa planta de soja, poderia ser o crescimento da raiz de uma mandioca, porque ela vai armazenar amido. Então, o crescimento está aqui, ó, na síntese de novos tecidos. E a produção ou produtividade estaria ligado ao armazenamento. E lá na zootecnia eu posso citar o acabamento de carcaça, que é aquela camada de gordura que se formará sobre as carcaças, na verdade, sobre o corpo do animal e que vai dar maior qualidade nas carcaças frigoríficas. Questão 4. Como a estrutura da parede celular das plantas influencia características importantes para a produção agrícola, como resistência a pragas e retenção de água? Então, a parede celular das plantas ela é composta por uma estrutura rígida, que é essa aqui, ó, tá? A parede celular. Tá? E essa parede celular ela é formada por um composto chamado de celulose. Tem planta que produz tanta celulose que são exploradas economicamente justamente para isso, porque a celulose é a base, né, a matéria-prima para a fabricação do papel. Então, além da celulose, temos a pectina. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a dureza. Então, o fungo, a gente vai ver depois em disciplinas ligadas à microbiologia, que o crescimento do fungo se dá pelo lançamento de hifas. E, portanto, parede celular resistente vai dificultar, não estou dizendo que vai evitar, tá? Mas dificulta a entrada dessas hifas, a entrada dos micro-organismos dentro da célula. Fora isso, né, ainda pode atender também a demanda de defesa física contra o aparelho bucal de alguns insetos. Nós temos ali os insetos afídeos que vão se alimentar de seiva de planta, então a parede bem resistente vai dificultar a entrada desse aparelho bucal. É claro, gente, em comparação com a planta mal nutrida, uma planta que formou uma parede ruim, certinho? Mas depois a gente vai ver que os insetos mesmo assim conseguem atacar. Isso é para dificultar o ataque. E temos ainda a lignina, que junto com o composto fenólicos, ele vai acabar trazendo como se fosse assim, um sabor ruim, né? A gente chama isso de palatabilidade, né? Desestimulando alguns herbívoros a atacarem a planta. Aí ainda, o fato de oferecer rigidez também dificulta a entrada de patógenos ou organismos geradores de doença. Ainda a pectina vai contar com uma melhor impermeabilização da célula, diminuindo a chance dessa célula perder água para o meio. E quando a célula está hidratada, né, ela está cheia d'água, a gente diz que ela está túrgida, ela vai inclusive manter a planta ereta. Considere aí uma folha de alface, por exemplo. Quanto mais água, mais bonita, mais vistosa vai estar a folha. Se ela perder a água, quer dizer que as células perderam água, e aí, no caso do alface, a água atua inclusive na sustentação da folha. Quinta questão, diferencie seres heterótrofos de seres autótrofos e dê exemplos. Então, aqui a gente tem seres autótrofos, como o próprio nome sugere, são seres que se desenvolvem sozinhos.
e melhorando esse contexto aí seria os seguintes seres que produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Então, olha só, como essa aula aqui é destinada aos alunos de agronomia, atenção agrônomo que está me escutando agora. Quando você adubar a planta, você vai estar fornecendo matéria inorgânica, o adubo é inorgânico. E a partir do adubo, o adubo formulado, tá, gente? Não é um adubo orgânico feito de fezes, de folha, né, fezes animais, folhas, esse é adubo orgânico. Mesmo assim, um adubo orgânico, para ele ficar disponível para a planta, ele precisa ser convertido em material inorgânico, e quem vai fazer isso são os micro-organismos. Mas vamos lá, as plantas conseguem, a partir de matéria inorgânica, como o adubo que vocês fornecerão, produzir matéria orgânica. E isso permite que, olha só aqui, ó, que elas se desenvolvam sozinhas. Então, lá no ensino médio, a gente ouve falar muito assim, que são seres que produzem o próprio alimento. Não está errado, mas vamos melhorar um pouquinho o nosso vocabulário, já que a gente está na graduação. Então, seres autótrofos são, na verdade, seres que... Então, seres autótrofos são seres que produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Já os heterótrofos, eles não conseguem fazer isso, portanto, vão depender da matéria orgânica previamente sintetizada. E aqui, eu vou botar um exemplo da natureza. Ó. Então, quem são os autótrofos? Quem está na base do ecossistema, são as plantas. Conseguem produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Então, olha aqui o capim produzindo, né, biomassa rica em água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. Vai servir de alimento aqui para o grilo, né, um grilo aqui, um gafanhoto, uma esperança, não sei como é que você vai chamar isso aqui. Mas vamos lá, tem um grilinho aqui que ele vai se alimentar do capim porque ele também é um ser vivo formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos. O sapo, que também é um animal formado, um ser vivo, melhor assim, que é um ser vivo formado por água, sais minerais, proteínas, lipídios e carboidratos, pode se alimentar do inseto, e assim sucessivamente. E olha que interessante, quem está na base aqui, ó, os decompositores. E aí entraria fungos e bactérias, que nesse caso seriam também heterótrofos. Mas para efeito de agronomia, vamos bater um papo aqui, ó. Quem seria autótrofo aqui? A planta de milho é um ser autótrofo. Já a ferrugem da soja, isso aqui eu trouxe algumas imagens aqui de pústulas formadas pelo Phacopsis oropachyrhizae, que é o causador da ferrugem, é um fungo, portanto ele é heterótrofo. A planta é autótrofa e o fungo, tá, essas pústulas aqui, é heterótrofo. Isso quer dizer que o fungo depende de matéria orgânica para sobreviver, por isso que ele vai atacar a planta, nesse caso, nesse exemplo. Sexta questão, então, micro-organismos benéficos, como as bactérias fixadoras de nitrogênio, desempenham um papel fundamental na fertilidade do solo. Explica a estrutura celular deste grupo de seres vivos. Então, o que ele está pedindo nessa questão? Que a gente descreva a estrutura de uma célula bacteriana, porque esses micro-organismos que fixam nitrogênio na raiz da soja, né, de leguminosas, são bactérias. Então, na verdade, isso aqui é uma forma interessante de se perguntar para vocês, estudantes de agronomia, qual é a estrutura de uma célula procarionte. Então, a gente tem aí essa relação que eu vou explicar de uma forma mais didática e rápida aqui para nós. Então, veja bem, toda célula, na verdade, independente de ser bactéria ou não, ela vai ter membrana plasmática. Então, a célula bacteriana também tem. O que ela tem de diferente aqui da célula animal é que ela tem uma parede celular, e essa parede celular é rica em peptoglicano ou peptídeo glicano. Está lá no texto da resposta, tá bom? Eu vim para cá direto, mas eu já estou comentando com vocês. O citoplasma dessa célula, ele vai ser um citoplasma, né, uma geleia, né, uma gelatina, tá? Essa gelatina, essa textura gelatinosa é garantida pela presença de proteínas dissolvidas em água, diluídas em água, e essa substância coloidal é que vai garantir, então, a manutenção do metabolismo pelas organelas e permitir o trabalho de membrana que depende de água dentro e fora dela. O material genético da célula bacteriana, da célula eucarionte, ele não vai estar organizado em um núcleo, tá? É comum a gente ver na literatura que os procariontes têm um material genético desordenado ou um núcleo desorganizado. Tanto que a tradução, digamos assim, de procarionte seria núcleo primitivo. Então, essa é a chamada região nucleoide
não há presença de uma membrana delimitando o núcleo, somente o DNA circular presente no citoplasma. Esse mesmo DNA ele vai fazendo pequenas cópias, né, fragmentos de cópias do DNA principal e vai disponibilizando ali no citoplasma. Lá na reprodução bacteriana, a gente vai ver que esses plasmídeos podem ser transferidos de uma célula bacteriana para outra, garantindo a variabilidade genética da espécie. Os ribossomos também vão ocorrer em todas as células, são responsáveis pela síntese proteica. Para simplificar, vamos pensar assim, que a célula cresce porque o ribossomo trabalha. É ele quem produz as proteínas que serão inseridas na estrutura celular, garantindo aumento de volume até o tamanho que antecede a divisão. No caso da bactéria, a cisciparidade. Algumas bactérias apresentam a cápsula, né, que seria essa proteção externa que vai aumentar a tolerância e a resistência da bactéria às situações adversas do meio. Algumas ainda formam um endósporo externo que vai manter a viabilidade. Aliás, aqui, como eu havia falado em sala, muito cuidado, às vezes quando você acha ali ossada, né, de animais, está caminhando no pasto, acha o osso do animal, manuseia esse osso sem a proteção nas mãos. Muito cuidado, porque se for uma doença bacteriana que tenha matado aquele animal, existe a possibilidade de ainda ter células viáveis ali. E ali, de maneira inadvertida, você pode coçar o olho, passar a mão na boca e acabar se contaminando com bactérias. E temos ainda o flagelo, que são essas estruturas destinadas à locomoção. Então, algumas bactérias possuem o flagelo e o flagelo é destinado à locomoção. Só chamar a atenção aqui para o seguinte: quando a gente está estudando a célula eucarionte, a gente vê que o responsável pela geração do flagelo é o centríolo. Mas bactérias não têm centríolos, bactérias são bem mais simples. Então, como é que esses procariontes formam o flagelo? O flagelo dos procariontes é, na verdade, uma especialização da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática seria responsável pela geração do flagelo. Deixa eu pegar nosso laser point aqui. Então, olha só, a membrana plasmática seria responsável pela formação do flagelo. Da mesma forma que forma aqui as fímbrias, que são essas extensões menores, tá? Também conhecidas como pile. Isso aqui vai ajudar na hora da reprodução bacteriana. Próximo slide. Explique como teria surgido a membrana que circula o núcleo de células eucariontes. Então aqui, do mesmo jeito que eu falei para vocês que células procariontes significa núcleo primitivo, aqui eu tenho uma tradução de eucarionte para núcleo verdadeiro. E por que seria núcleo verdadeiro? Porque a grande característica dessas células é a presença de uma membrana que delimita o núcleo. Então, a teoria que explica o surgimento da membrana aqui no meio, perceba que essa célula aqui não tem uma membrana no meio. Essa célula aqui é desprovida da membrana nuclear ou carioteca. Então, segundo a teoria da invaginação da membrana, para aumentar a superfície de contato com o meio onde vivia, os procariontes ancestrais teriam invaginado a membrana, ou seja, dobrado a membrana das células para dentro, com o intuito de aumentar a superfície de contato no meio. E essas invaginações foram aumentando, formando galerias membranosas lá dentro e até a formação dessa membrana no final. Então, hoje, quando a gente vai estudar a célula eucarionte, a gente vai ver que ela, além dos ribossomos, por exemplo, no citoplasma, ela vai apresentar organelas membranosas, ela vai apresentar a carioteca. Essas membranosas aqui, as organelas, pode ser o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, que não é objeto de estudo agora, tá? Mas veja bem, como então teria surgido a membrana que circula o núcleo? A membrana externa teria invaginado e formado a membrana interna. Qual é a grande evidência que se tem desse evento? É que a composição química dessa membrana aqui é igual à composição química da membrana externa. E qual é a composição química da membrana externa? A gente viu nenhuma das questões anteriores ali.
ela é uma dupla camada lipoproteica. Então, aqui também o complexo de Golgi também é formado por duplas camadas lipoproteicas, os retículos endoplasmáticos também. Então, tanto o complexo de Golgi quanto o retículo endoplasmático são organelas membranosas. Descreva o papel dos cloroplastos no metabolismo das plantas e como a fotossíntese impacta a produtividade agrícola. Então, a gente sabe que os cloroplastos são organelas responsáveis pela fotossíntese. Então, vamos montar esse esqueminha aqui, ó. Então, o que o cloroplasto faz? Bom, ele vai receber luz do sol, a partir do que ele está recebendo, água pela raiz e CO2 pela folha, ele monta a glicose. Essa glicose vai ser encaminhada para a mitocôndria, da mesma célula produtora, tá, gente? No primeiro momento. E aí essa mitocôndria vai produzir energia e liberar CO2 mais água, que vai ser utilizado em mais fotossíntese. E, em contrapartida, ele libera o oxigênio, que é utilizado na respiração junto com a glicose. Então, olha que legal. Glicose mais oxigênio vai para a respiração, liberando CO2 mais água, que vai para a fotossíntese. E assim sucessivamente. Então, isso aqui é interessante a gente entender o seguinte. Primeiro, na folha, nas células da folha, a célula, tá? Está produzindo açúcar e usando uma parte dele. Agora, raciocina comigo. Tem células lá na raiz que não estão sendo expostas ao solo. Então, essa célula que está exposta ao solo, essa célula que está exposta ao sol, ela precisa fabricar açúcar para ela e para as outras. Então, vem aí o conceito de formação da seiva elaborada. O excesso de açúcar que essa célula da folha está produzindo vai ser distribuído para todas as outras células que não estão fazendo fotossíntese. Então, é aí que vem a questão do impacto na produtividade agrícola. Nós falamos que uma parte da energia vai para manutenção da vida, a outra para síntese de novos tecidos e uma outra parte para armazenamento. Então, a taxa de fotossíntese de uma planta em crescimento e em desenvolvimento e, é claro, em armazenamento, a taxa de fotossíntese precisa ser muito maior do que a taxa respiratória. Porque enquanto essa aqui fabrica açúcar, essa organela aqui, a mitocôndria, destrói o açúcar. Essa é a lógica, então, desses dois processos. Seguindo, a osmose é um processo fundamental para o equilíbrio hídrico das plantas. Explique como esse fenômeno ocorre e a sua importância na irrigação agrícola. Bom, a gente chegou a comentar em sala também que osmose, tecnicamente, pode ser conceituada da seguinte forma. É a migração de solvente através de uma membrana semipermeável orientada pelo potencial hídrico negativo. E que eu disse que isso fica muito bonito no livro, isso fica muito bonito no texto, mas aí a gente acaba não entendendo nada. Vamos traduzir melhor isso aí. Imagine que nós temos soluções salinas. Nessa solução, então, tem água e íons, água e sal. Tá? Em alguns momentos, nós teremos água e carboidratos. Então, uma solução. O lado que tiver mais íons, nós vamos chamar de hipertônico. E aqui, o nosso esqueminha está dizendo o seguinte, fora da célula tem mais sal do que dentro. Então, o que vai acontecer nesse caso? A célula vai perder água para o meio e aí ela entra em plasmólise. Aqui eu gosto muito de usar o exemplo daquela folha de alface que sobrou da salada. O que acontece com aquela folha de alface que sobra da salada? Ela vai murchar. Por que ela murcha? Porque fora da célula tem mais sal do que dentro. Então a água vai sair da célula para tentar compensar essa diferença de concentração. No meio isotônico há um equilíbrio de água dentro e fora da célula, porque existe ali uma similaridade na concentração das soluções. E no hipotônico, a célula vai ter mais sal dentro dela, portanto ela vai estimular a entrada de água dentro dela. Então imagine no caso de no caso de irrigação que a nossa questão pede aqui. Então, se eu entregar água, a planta vai ter salinidade interna e essa água vai subir.
Nós mostramos na sala que existe ainda um movimento chamado de transpiração, em que a planta perde água naturalmente pela folha e acaba mexendo na concentração interna dos tecidos, estimulando a entrada de mais água. Agora, se a gente considerar fertirrigação, e não vou nem falar só irrigação, irrigação eu já falei, vamos falar de fertirrigação, que é quando se aplica água mais fertilizante. Tá? O que pode ocorrer? Dependendo da salinidade da solução, essa água pode ficar no solo. Tem mais adubo no solo do que dentro da planta, tem mais sal no solo do que na planta. Então, mesmo estando com o solo úmido, porém salinizado, a água não vai migrar para dentro da planta. Esse fenômeno é chamado de seca fisiológica. E a seca fisiológica é justamente isso. Muito sal no solo, muito mais sal do que dentro da planta. E aí a planta não consegue absorver essa água, porque a água tende a ficar no ponto onde tem mais íons, onde tem mais sal. Então essa é a lógica da osmose. Eu gosto de ilustrar também a questão da adubação foliar, onde se coloca água e sais na solução de adubação. Dependendo do horário que eu disponibilizar esse adubo para a planta na folha, vamos lá, 10 horas, 11 da manhã, meio-dia, vai aumentando o risco. Por quê? Porque a água evapora, o sal está em contato direto com a folha, e aí nós teremos o mesmo efeito ali do alface temperado. Então, a folha da cultura pela qual você está trabalhando, né, que você está explorando economicamente, ela tende a perder a água para o meio, perde a capacidade de regulagem térmica, e aí nós vamos ter a queima da folha em função da alta salinidade externa. Próxima questão. Cite 2 seres eucariontes e 2 seres procariontes de importância agronômica. Então, olha só, seres eucariontes, vamos colocar aqui os vegetais e os fungos. Então, voltei aqui com a imagem da ferrugem. Então, por que eles são eucariontes, pessoal? Porque eles têm uma organização do núcleo, eles têm a carioteca, tem um citoplasma mais estruturado, mais organelas, diferente dos procariontes, que seriam as bactérias, e aqui eu trouxe as bactérias que formam nódulos na raiz das leguminosas, aqui são nódulos em raiz de soja, tá? Para representar aqui os procariontes, que têm um citoplasma mais simples. A gente acabou de ver ali um slide só com estruturas da bactéria. Então, são mais simples. Então, é o caso de bactérias patogênicas ou ainda, né, o rizóbio que eu trouxe aqui na imagem para vocês. Na questão 11, traça um paralelo diferenciando a célula eucarionte animal da célula eucarionte vegetal. Então, a célula eucarionte animal não possui parede celular, não possui cloroplasto. Vamos pegar uma imagem aqui, olha lá, ó. Então, aqui a gente tem, ó, o cloroplasto, que é exclusivo da célula vegetal, a parede celular, que é exclusivo da célula vegetal, o vacúolo de suco celular, que é exclusivo da célula vegetal. E aqui a gente tem o centríolo, aqui a gente tem, ó, os centríolos, tá? Que não ocorrem nas células vegetais. Então, elas têm essas particularidades. A célula animal não tem parede, mas a célula vegetal tem. Aqui tem cloroplasto, aqui não tem. Lembra direitinho, gente, ó, mitocôndria tem nos dois, tá? Os dois precisam respirar. E lembrando, considerando que ambas são células eucariontes, então a estrutura é parecida. O que você precisa lembrar é que na vegetal, eu acho que fica até mais fácil, na vegetal existe parede celular, cloroplasto e vacúolo, que não tem na animal. E a célula animal possui o centríolo, que não vai aparecer nas células vegetais. Próxima questão, então, explica o que é o núcleo capsídeo. Então, o núcleo capsídeo é uma estrutura central de um vírus, olha lá, ó, lembra que nós falamos, ó, tá? Então, capsídeo. Capsídeo é a cápsula proteica que envolve o vírus. E para que serve esse capsídeo? Para proteger o material
genético dele, ou seja, o ácido nucleico. Se você juntar ácido nucleico mais capsídeo, teremos o nomezinho núcleo capsídeo. Então, o que é o núcleo capsídeo? É a estrutura principal, a estrutura central de um vírus. Ele vai ser muito utilizado, né, tanto para reconhecimento da célula, a célula-alvo é reconhecida pela proteína do capsídeo, algumas proteínas do capsídeo, e ainda, né, para a proteção do material genético. Alguns vírus, além do capsídeo, vão apresentar uma estrutura externa ao capsídeo, que é chamada de envelope, tá? Que na verdade ali é composto por substâncias semelhantes ou análogas à da membrana plasmática da célula-alvo, mas não é o alvo da questão, não é o motivo da questão, o objetivo da questão aqui agora. Então a questão 13 pede para a gente diferenciar o ciclo lítico do ciclo lisogênico, que são ciclos de infecção viral. Então, para começar aqui, vamos começar com o ciclo lisogênico. Lembra sempre que a palavrinha gênico aqui é uma variação da palavra gênesis. E gênese quer dizer origem. Então, nesse ciclo, a célula vai se dividir, lise é divisão, pode ser morte também. Nesse caso, ela vai se dividir, tá? Significa divisão. Ela vai dividir e vai gerar uma nova célula. Imagine o seguinte, que o vírus vai reconhecer a célula. Deixa eu voltar aqui nossa imagem, ó. O vírus reconhece a célula, injeta o DNA e o DNA fica disponível na célula. Tá vendo aqui? Aí esse DNA viral vai ser incorporado no DNA da célula e a célula começa a se dividir, gerando diversas cópias do DNA viral. Em algum momento, esse DNA viral vai se soltar do DNA bacteriano e vai ser utilizado no ciclo lítico. E como é que funciona o ciclo lítico? Nesse caso, o DNA do vírus vai ser utilizado para orientar a síntese proteica na célula, fabricando capsídeos novos para que sejam utilizados na fabricação de novos vírus. Então, nesse caso, o vírus vai se multiplicar, a célula não vai suportar, vai se romper, daí a gente vem o significado de morte, né, para lise. Lise, nesse caso, é morte, tá? Então, a célula vai morrer liberando novos vírus, que podem recomeçar um novo ciclo. Então, só recapitulando, o vírus reconhece a célula e injeta o DNA. Nessa etapa, pode ir para dois caminhos possíveis. O primeiro, que a gente explicou, não existe ordem, tá, gente? O primeiro que a gente explicou foi o lisogênico, que significa divisão e geração de nova célula. Então, aqui não há uma atividade viral propriamente dita, mas sim a multiplicação silenciosa do código genético do vírus, do DNA do vírus. E aqui o DNA do vírus passa a comandar, então, a síntese proteica para a produção de capsídeos e, é claro, novos vírus que infectarão a célula. Última questão, então, vamos até lá para falar um pouco sobre o mecanismo de infecção de um retrovírus. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o retrovírus é um vírus de RNA. Então, ele vai se conectar à célula, vai liberar seu RNA, e aqui ele vai fazer um processo inverso ao que a gente estudou. Ele vai, a partir do seu RNA, ele vai montar uma molécula de DNA simples, que serve de molde para o DNA duplo. E esse DNA duplo agora vai ser incorporado no DNA da célula. E a partir dali você pode considerar um ciclo lítico, ou seja, ele passa a comandar a proteína do capsídeo, produzindo mais vírus que serão liberados da célula. Mas para essa explicação eu vou deixar um card aqui e no fim do vídeo, lá na descrição do vídeo, vai ter um link para uma animação que explica o ciclo dos retrovírus. Ok? Muito obrigado, espero que tenha ajudado aqui, tirado dúvidas de vocês em relação ao conteúdo. Até a próxima aula.